de Botafogo e Palmeiras, que recentemente se enfrentaram num grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, naquele momento líder contra vice-líder. Vamos colocar aqui no nosso telaço, então, o Sérgio Santana, setorista do Alvinegro Carioca no GE. Globo, que vem de derrota, né, Sérgio? Mas contou com a colaboração dos outros resultados e se mantém líder do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, pessoal, tudo bem? Uma boa noite aí para todos. O Botafogo não chega muito bem para esse confronto, né, cara? Principalmente aí por essa derrota contra o Juventude. O Juventude chegou a abrir 3-0 e a defesa do Botafogo, principalmente, tem gerado uma dor de cabeça aí recentemente pro Arthur Jorge. Nesse jogo aí contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, ele rodou algumas peças, colocou o famoso time misto, né? Natural, por conta do calendário, todos os times estão passando por isso, e o Botafogo sentiu a ausência principalmente do Bastos, né, que, na minha opinião, um dos melhores zagueiros na temporada aí do futebol brasileiro, e também sentiu principalmente a falta do Damian Soares, que tem aí toda uma questão envolvendo ele pediu para sair, alegou questões familiares, falou que tinha questões pessoais para resolver no Uruguai, e o Botafogo acabou descobrindo que a questão pessoal que ele tinha para resolver no Uruguai era uma proposta do Peñarol. Aí o Botafogo não curtiu muito a postura dele, de não ter sido honesto com a diretoria, e afastou. O Arthur Jorge já avisou para o Damian que ele não joga mais, que ele está afastado, e o Botafogo, ao mesmo tempo, também não quer sair no 0-0, não vai liberar o Damian. Então o Damian está numa situação que, ao mesmo tempo que ele não vai ser liberado, ele também não vai jogar, vai treinar num grupo ali que é afastado, com também outros jogadores que estão fora dos planos. E aí esse é mais um baque para a defesa do Botafogo, que tem jogado agora com o Matheus Ponte de titular na lateral direita, que internamente é visto como ainda um jogador que ainda não está pronto, que precisa, né, de maturação. Tanto que o Damian era importante, além, claro, dentro de campo, também era visto como importante para ajudar o Matheus Ponte fora de campo, né, nesse sentido de dar experiência, de melhorar o Matheus Ponte. E aí, eu poderia usar aqui uns 3 ditados no Rio de Janeiro para o nosso Damian Soares, né? Primeiro que o Bezerra da Silva dizer que malandro é malandro, não é mané. E que, né, achou que era o Arthur Jorge, falou, ó, desse jeito, esse comportamento aqui não dá para tolerar. Porque eu acho que você tem que dar o exemplo, né, para o grupo. Quando você abre concessões por comportamento ruim, você passa uma mensagem. E quando você pune comportamento ruim, você também passa uma mensagem. E aí essa mensagem é mais importante para o grupo, que entende que é um trabalho sério que está sendo executado, que você não pode agir dessa forma. Porque, assim, tá errado. Não é certo e errado, tá errado. Ele não pode tentar ludibriar o time que paga o salário dele para ele tentar fazer uma outra coisa, assim, né? E pelo que a gente entendeu, por toda a apuração, foi isso que ele tentou fazer. Ele mentiu para tentar ser liberado, de forma que o clube não recebesse nada por uma negociação dele. Então tá errado, e eu acho que o Arthur, quando ele faz isso, ele está tratando a atitude com profissionalismo, né? Se o jogador não teve esse profissionalismo com o clube, então você vai ficar afastado e daqui para frente vamos ver como a gente vai negociar isso, como que vai ser feito, mas você não faz parte do grupo porque você não foi honesto com o grupo, né? Então eu sou mais cara crachá nesse sentido de... quando alguém tenta ser malandro, acha que só a mãe dele fez filho malandro no mundo, né? E não é assim. Então, assim, eu acho que... Eu tô com o Arthur Jorge, sim, eu acho que é o tipo de comportamento... Para você ter o grupo todo com você, você tem que tirar um que fez errado e mostrar que... Aqui não é assim, que o trabalho está sendo feito de forma muito responsável aqui, que não vai ser um jogador que vai destruir esse castelinho, não. Totalmente de acordo. Agora, Raed, falando da fase recente do Botafogo, segue líder do campeonato, claro, mas nos últimos 6 jogos, uma vitória. Nesse contexto, a gente tem eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, tem uma derrota dura em casa, jogando contra o Cruzeiro. É um sinal de alerta ligado perto de um jogo tão importante para essa temporada? Assim, resultados são sempre sinais. Em agosto, só terão um Campeonato Brasileiro para disputar, 2 elencos super, com possibilidades de título em todas as frentes. Acabando o mês de agosto, só vai ter o Brasileiro para disputar, um dos 2 times. Então, é um período de conhecimento também para o Arthur Jorge do calendário brasileiro, mas eu acredito que o modelo de jogo que ele vinha implantando desde que ele começou o trabalho no Botafogo, esse modelo ele não se perdeu. Basta que os jogadores corretos entrem em campo para que o time volte a performar.
Serginho, até falando um pouquinho desse time do Botafogo, né, desse time provável para esse jogo de quarta-feira, o Raed falou da ausência do Tiquinho. Pode retornar para esse jogo? Qual é a expectativa em relação à condição dele? Ao próprio posicionamento do Almada, né? Há uma expectativa de que setor do campo ele fez essa alteração ao Arthur Jorge durante a última partida, deve vir mais pelo meio. O que você pode trazer aí de provável time titular, embora ainda faltem aí mais de 48 horas para essa partida, amigo? O Tiquinho está na reta final de uma recuperação, fazendo alguns trabalhos com bola. E sobre o Almada, cara, eu acho que o Arthur Jorge ainda está entendendo o melhor. Muito claro, tem todo o contexto do jogo, que já estava 3-0 para o Juventude, era o Botafogo tentando correr atrás de uma desvantagem que parecia impossível, só que o Almada apresentou minutos muito melhores pelo meio. O que não é nenhuma surpresa, né? Quem conhece o futebol do Almada sabe que ele é um meio-campista armador. Só que no time do Arthur Jorge ele não joga com meio-campista armador atrás do atacante de referência. Ocasionalmente esse cara pode entrar ali, mas ele gosta de jogar com 4 avançados. Os caras do lado do campo e 2 por dentro. O Almada não é um segundo atacante, o Almada não é um jogador de lado de campo. O Almada é um meio armador. Mas sabendo dessa característica do Almada, já não deveria ter sido feito uma preparação porque o Almada chega com o status de grande contratação da temporada, ou uma das. Não tem tempo. Como é que você vai preparar? Jogo um atrás do outro. E eu acho que o Botafogo, claro, a partir de tudo que aconteceu, tudo que a gente já falou aqui, que tem de problema de desfalques e tudo mais. Mas o que aconteceu com o Botafogo contra o Juventude não é muito diferente. Claro, tá? Eu não estou comparando o Juventude com o Palmeiras, mas não é muito diferente em relação à movimentação e às fragilidades que vão ser exploradas no Botafogo, que o Palmeiras vai levar dificuldade. O jogo do Juventude com o Roger é um jogo de transição muito rápida, em que o Botafogo foi muito ferido nessas subidas em velocidade pelos lados, pelos corredores. Embora o Arthur Jorge goste de colocar esses 4 jogadores na frente, o Botafogo, ele não conseguiu ser eficiente, e aí eu acho que se tiver esse retorno do Tiquinho, que é um jogador muito bom de área, que faz um pivô também muito bom, que resolve mais, é excelente para o Botafogo esse retorno dele. Porque foi um time que na hora de ter que correr atrás, depois de estar 3-0, foi correndo atrás, criou boas oportunidades, mas não conseguiu matar, não conseguiu resolver, não conseguiu ser preciso e eficiente. E aí ficava muito exposto, porque não era combativo sem a bola, tinha muito problema de marcação, sendo que no mês passado a gente estava falando aqui sobre o forte jogo coletivo que o Botafogo estava conseguindo aplicar e não conseguiu. Então vem de uma derrota que foi suada, que é um ponto importante ter buscado a reação, mas que deixou muita coisa de alerta, assim, para esse jogo decisivo contra o Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores de frente rápido, tem jogadores que fazem rápido essa transição e que podem ferir da mesma forma como o Juventude feriu o Botafogo, explorando Juventude do muito. Jair Ventura. Desculpa, foi Roger, né? Desculpa, do Jair Ventura. Já foi, Roger. Muda tanto, né? Muito, é isso, desculpa, eu tava corrigido já. Então, assim, esse Juventude explorou coisas que o Palmeiras vai trazer. O Palmeiras vai conseguir também machucar o Botafogo se o Botafogo não se organizar. Eu acho que devolver o Almada para onde ele se sente confortável é um primeiro ponto muito importante e interessante, principalmente nesse momento que você precisa de um jogador no meio de campo com essa característica para tentar distribuir esse jogo mais rápido também. E pensando num provável retorno do Tiquinho, se ocorrer, né? O Sérgio trouxe pra gente, depende muito do treino de amanhã, de como ele vai estar nessa recuperação. Mas não dá para pensar numa dupla. É claro que com o Arthur Jorge não era exatamente essa dupla quando ela funcionava no primeiro trabalho lá do Luiz. Mas numa dupla Eduardo e Tiquinho, com Almada e Tiquinho? Se ele baixar um dos 2 jogadores para uma linha um pouco mais central ali, atrás do atacante de referência, dá. A questão é que ele gosta de usar os 4 jogadores de frente, o pivô, o segundo atacante e os 2 atacantes de lado, centralizados para o time todo subir. Ele não joga com os 2 jogadores de lado de campo abertos, eles acabam centralizando para fazer lá o jogo circular. Eu acho que é só uma questão de adaptação do Arthur Jorge ao Almada, de entender realmente o jogador. Acredito que nesse primeiro momento ele tenha botado o jogador em outras posições, não para entender o jogador, mas porque ele tinha necessidade, tinha carência nessas posições. Júnior Santos está fora, o Luiz Henrique não jogou a última partida, então Tiquinho ainda recuperando, Jefinho que não volta. Então acho que ele
tentou adaptar o jogador à necessidade dele. Só que o Almada, ele é acima da média, jogando em uma determinada função do campo. E aos pouquinhos, acredito que ele vai entrar no ritmo do Botafogo. Vou até buscar aqui, que a minha memória é terrível, mas lembrei de um jogo recente do Botafogo que o Tiquinho e o Eduardo foram muito bem, foi contra o Bragantino. A gente poderia ter me ajudado também, mas foi um jogo contra o Bragantino, que eles foram muito bem e lembraram um pouco a dupla de 2023. Mas o Eduardo, ele consegue fazer esse segundo atacante por dentro. É verdade. Ele é um chega mais jogador- perto da área, né? Um jogador físico, que consegue ter o embate físico de pisar na área. Tá? O Almada, ele é um jogador que faz a bola circular, o tal do enganche argentino, aquele meio-campista, o 10, que circula a bola. Ele não pisa tanto na área. E o Almada já chega num momento que ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar a um novo jeito de jogar. Talvez, né, são 2 semanas para saber se o Botafogo vai ter só o brasileiro para essa adaptação do Almada até o fim do ano. Serginho, obrigado pela sua participação. Expectativa de casa cheia, né? Ingressos esgotados para esse jogo. Esgotou, a torcida do Botafogo esgotou tudo hoje. Uns 34, 35 mil ingressos. Faz o joinha de novo aí, só para ver se vai aparecer. Faz o joinha, faz o joinha. Foi muito E bom. agora não foi. Não, vai, ó. Ai, o cara é muito digital, esquece. Valeu, Serginho. Tamo junto, amigo. Volta sempre, tá na área. Valeu. Agora foi o tchauzinho, não foi o joinha. Vamos falar do outro lado, então, desse confronto, né, Não pode fazer gigantesco. sinal, não. O pessoal não pode mais fazer sinal na transmissão ao vivo, não. Tem que ficar aqui, ó, paradinha. Balança a cabeça no máximo. Achei digital. Tecnológico, né? Tecnológico. Muita gente nem sabe dessa informação, se você fizer um joinha assim. Se fizer assim, ó, sobe balãozinho. Ah, é? É. Tá tudo muito moderno, viu? A gente falando aqui de telefone fixo. É mó